Fala galera, beleza? Rodrigo Matola aqui. E nesse vídeo eu vou contar para vocês como foi o meu processo de conseguir um outro emprego remoto para fora, após ser demitido em janeiro. Eu fiz esses processos ali no final de janeiro e durante fevereiro. Então o que vai estar registrado nesse vídeo é dessa época, né? As coisas podem mudar no futuro ou quando você estiver vendo esse vídeo. Mas antes de eu começar, se inscreva aqui no canal e aperte o sininho para não perder os próximos vídeos. Eu fiz uma apresentaçãozinha aqui para me guiar e eu vou compartilhar a tela com vocês. Aqui eu vou falar de alguns números que foram durante esse meu processo até conseguir me recolocar. Eu fiz 21 primeiras entrevistas, 2 delas ou 3 foram totalmente nacionais, ou seja, empresas nacionais sem nenhum time remoto. Foi uma multinacional com sede no Brasil, mas eu precisava saber inglês porque ia trabalhar com times de fora. 2 entrevistas foram diretamente para uma empresa internacional. Quando eu digo diretamente para uma empresa, não é através de consultorias, foi para ser contratado por aquela empresa mesmo. E todo o resto foram consultorias internacionais, né? Algumas com sede no Brasil, com regime CLT, tudo, mas mais para trabalhar para empresas para fora. E aí, como que eu consegui essas entrevistas, né? A maioria das entrevistas foram via mensagem no LinkedIn e eu estava entrando em contato com antigos convites que me faziam, né? Enquanto eu estava empregado, né, eu sempre recebia convites de processo seletivo, só que eu estava negando porque eu estava empregado e não estava procurando outra coisa. Então eu comecei indo no histórico lá das mensagens que eu já tinha recebido e entrando em contato com esses recrutadores que já tinha recusado uma vez. E também comecei, como está aqui o segundo item, comecei me candidatando pelo menu vagas. Esse eu fiz alguns e foi 0 resultados. Então aqui já fica um alerta, pelo menos no meu caso, para todas as vagas que eu me candidatei pelo menu vagas do LinkedIn. Cara, para mim é inútil se candidatar pelo menu vagas. Então, se eu posso dar uma dica aqui, se mantenham ativo no LinkedIn, façam postagens, comentem, seja ativo na rede, faça seu network, porque conseguir vagas através de contato direto, o famoso QI, porque nem é QI, porque ninguém me indicou, né? As pessoas simplesmente fazem uma busca no LinkedIn e veem o meu perfil, vale mais a pena do que ficar se inscrevendo por vagas em sites. Aqui eu fiz uma pequena linha do tempo da história, né, de como foi da demissão até arranjar um outro emprego. O que eu achei bem curioso é que no dia 24 de janeiro, quando eu fui demitido, eu recebi uma proposta e, como está escrito aqui, né, ainda tem bastante coisa para fazer onde estou, eu vou ficar mais um tempinho aqui, né? Mas mesmo assim, obrigado pelo contato. Achei bem engraçado porque isso foi no mesmo dia, assim, uma hora ou 2 horas antes de eu ser demitido, né? Foi uma ilusão que eu ainda tinha muita coisa para fazer lá onde eu estava. Aí, nesse dia, eu meio que parei, fui demitido, eram umas 11 horas da manhã, mais ou menos, 15 para meio-dia. Esse dia eu tirei o dia off, não fiz mais nada, fui relaxar. E aí, dia 25 de janeiro, no dia seguinte, eu já comecei a me abordar quem já tinha me abordado no LinkedIn. Né? Fui lá no histórico desde, basicamente, quando eu tinha entrado nessa minha última empresa, que foi em agosto de 2021. Então, eu fui desde lá até chegar o dia de hoje, até chegar dia 25, né, com todas as propostas. Só que mesmo abordando pessoas que já tinham me abordado, como a maioria foi sem sucesso, né? Ou, como eram vagas, né, de mais de um ano, já não tinha mais vagas, com a resposta de que entraria em contato de novo se abrisse outra vaga, e alguns também não responderam de volta. E aí é claro que, além de me inscrever para aquelas vagas lá no menu vagas, eu também fui aceitando todas as propostas que vinham no meu inbox no LinkedIn, com óbvio foco para coisas internacionais. Geralmente eu negava as que fossem totalmente Brasil, né? Aí então, já vi, no dia 30 de janeiro eu tive meu primeiro convite para uma entrevista e dia 1º de fevereiro eu fiz minha primeira entrevista. E aí eu passei o mês de fevereiro inteiro fazendo entrevistas. Eu coloco aqui primeira entrevista porque vários foram só uma entrevista, que algumas eu negava por salário baixo ou por não estar alinhado com o que eu queria.
ou algumas simplesmente não davam, a empresa não dava continuidade ao processo. Então, aí voltando, né? Dia 1º de fevereiro eu fiz minha primeira entrevista e dia 21 de fevereiro eu tive meu primeiro aceite, dia 27 o segundo e dia 7 de março o terceiro aceite. E no dia 13 de março eu comecei o meu novo emprego. Agora vamos falar um pouquinho sobre salários, né? Salários para empresa no Brasil, sediada no Brasil, totalmente brasileiras, falando em CLT, os salários estavam entre 9 e 12K por mês, CLT. Dentre essas entrevistas, eu achei uma exceção, que foi para um banco, que eles conseguiam chegar até 18K CLT. E essa vaga foi através de uma consultoria terceirizada para o banco. Do Brasil para fora, ou seja, a maioria através de consultorias, consultorias sediadas no Brasil que contratavam para empresas estrangeiras. Também fiz algumas entrevistas para empresas portuguesas que contratavam no Brasil para trabalhar para a Europa, não só para Portugal, mas para a Europa toda. CLT ficava uma média entre 14 e 16K. PJ, a média entre 16 e 18. E uma exceção que eu achei foi uma consultoria que chegava de 14 a mais de 20 mil KCLT. E esses 14 a mais de 20 mil variavam conforme você fosse classificado na sua senioridade, né? O Sênior 1, que eles chamavam de sênior de entrada, começava com 14 mil e conforme você fosse progredindo, você ia aumentando o seu salário. E para vagas internacionais, as vagas diretamente para fora variavam entre 25, a menor, a 35 dólares a hora. Diferentemente, a maioria dessas consultorias diretamente para fora, principalmente para os Estados Unidos, eles cobravam a hora. Agora um resumo do processo, né, das entrevistas, de como tudo foi, né? Algumas empresas eram muito apegadas com tempo de experiência ou determinada tecnologia. O que eu quero dizer com tempo de experiência? Né? Na primeira entrevista, falar quanto tempo você trabalha com JavaScript, quanto tempo você trabalha com Selenium, quanto tempo você trabalha com Cypress, quanto tempo... Tudo era quanto tempo. Não importava se eu poderia trabalhar com Selenium só rodando o script, que era para eles não importar. Era bem focado no tempo de trabalho e não no conhecimento. Especialmente as consultorias portuguesas. E a maioria dessas mesmas apegadas com o tempo de experiência, as duas primeiras entrevistas geralmente era tipo prova oral, né? Que eu chamo de quiz, né? Qual a diferença entre Expect e Verify? Qual a diferença entre status code 400 e 500? Não é? Qual a diferença entre CSS e XPath? E era bem assim, bem quiz. Era questionário, pergunta de prova que, para mim, na minha opinião, desnecessário ser numa entrevista, poderia abrir um site e fazer uma prova ali online, que se eu passasse eles poderiam me chamar para entrevista ou não. E eu peguei muita entrevista que era só isso mesmo, inclusive numa delas, o cara foi com um indiano a entrevista, e o cara ainda chegou falando assim, ó, vamos rápido porque tem tempo aqui para fazer. Cara, desnecessário para mim, completamente desnecessário uma entrevista dessa. E por mais que alguns discordem, né, de alguns comentários que eu vi em postagens minhas no LinkedIn, para mim sim, isso demonstra cultura da empresa. Ou pelo menos das pessoas com quem eu vou trabalhar, né? Porque geralmente nessas entrevistas são pessoas da área, né, managers da área, gerentes de área que vêm ou botam pessoa e fazem como deve ser o processo seletivo, né? E para essas que eram muito apegadas com tempo de ferramenta ou pergunta quiz, eu não passei em nenhuma delas. Especialmente porque, apesar de estar fazendo 8 anos como QA, eu não tenho 8 anos de Selenium, por exemplo. Eu trabalhei com Selenium durante um tempo, depois fui para Cypress, já trabalhei com Appium, já trabalhei com várias tecnologias e nessas entrevistas, por exemplo, eu fiz um projeto de 3 anos com Selenium e Ruby. Para eles, talvez não fosse tempo suficiente trabalhar só 3 anos com uma tecnologia. Aqui eu coloquei mais ou menos um resumo de como foi meu calendário de entrevistas durante esse processo todo, durante o mês de fevereiro, que foi o mês que eu fiz todas as entrevistas. Aqui eu só deixei de verdinho aí o carnaval, só para vocês terem uma noção da minha agenda durante fevereiro.
Então, como é que geralmente era todo o processo, né? A maioria, em média, foram 4 entrevistas totais, né? Era a abordagem do RH, que chegava para mim através do LinkedIn. A maioria, quer dizer, a maioria, todas foram através do LinkedIn. Aí, nessa parte do RH, às vezes poderia ser 2 partes, porque às vezes era uma pessoa que me abordava no LinkedIn e outra fazia a primeira entrevista, mas às vezes era a mesma pessoa. Então, essa parte do RH pode ser desmembrada em 2, talvez, dependendo do caso. Então, era uma entrevista com a RH para ver se eu batia se eu tinha os requisitos mínimos para continuar. Então, geralmente era uma conversa, essa primeira conversa eram essas provas orais e muito tempo, era como se fosse um questionário mesmo, como eu falei, para mim é uma entrevista inútil, que eu poderia simplesmente preencher o formulário. E muitas dessas primeiras entrevistas, que eram de tempo ou quiz, eu já tinha respondido isso no currículo. Isso estava no currículo, não precisava a pessoa me perguntar de novo, entendeu? A não ser que uma entrevista que eu achei bem legal, que foi que a pessoa, beleza, tá no seu currículo, mas me conta mais, eu quero saber como é que foi o processo e não só o que está escrito. Né? Mas isso foi uma entrevista só, que foi mais ou menos baseada no meu currículo. E não foi uma, tive mais, né? Mas esse mostrou que a pessoa leu meu currículo e queria conversar. A maioria era dessas que eu não passei na primeira, era simplesmente quantos anos, o que é, qual a diferença, um questionário puro que estava no meu currículo, eu poderia ter respondido online isso que eu falo, né? Desnecessário marcar uma meia hora que seja na sua agenda, você tem que ficar prestando atenção num horário para fazer alguma coisa, para fazer essa entrevista, que não é uma entrevista, era uma prova. Então, é isso. Aí depois dessa entrevista com o RH, vinha uma entrevista, geralmente uma entrevista técnica, ou um teste técnico, né? Eu digo assim, a parte técnica. Algumas tinha uma prova para fazer antes da entrevista, então seria a prova e a entrevista técnica. Alguns não tinham prova e ia direto para a entrevista técnica. Aí uma terceira entrevista, que alguns eram fit cultural, que aí, vamos dizer, às vezes essa parte técnica e do fit cultural era uma só, se a entrevista, quem fizesse a parte técnica, já fosse um gerente ou alguém de mais alto cargo. Então a 2 e a 3 às vezes se fundiam em uma só. Ou às vezes se fosse uma ou uma que é do time, né, mesmo um sênior, aí vinha uma entrevista com o manager para ter essa conversa, né, para ver se realmente eu teria fit, né, me encaixaria com o time, né? E se tratando de consultoria, essa parte 4 era uma entrevista com o cliente final. O fit cultural, geralmente as consultorias têm o delivery manager, que é responsável por fazer essa interface realmente a interface entre alguém que vai ser contratado e a empresa, cliente, né? Então, para consultorias, era essa pessoa ali que vinha conversar. E aí, nessa parte do cliente final, você realmente conversava com o time ou com pessoas diferentes, alguns times diferentes, e era onde ia falar com o que você ia trabalhar, o projeto, tecnologias que são usadas na empresa e como que é o processo de trabalho, e tudo isso, né, vinha nessa entrevista com o cliente final. Aí um resumo do resultado, né? De todas essas 21 entrevistas que eu fiz, 8 foram sem respostas, quer dizer, consultorias. Por que eu botei aqui consultorias sem respostas? Geralmente as consultorias, elas abrem um processo, pelo que eu pude ver, né, nesse mês, elas abrem um processo para meio que ficar no banco de dados, no banco de talentos dela. Então, pode ser que não tenha projeto, pode ser que não tenha cliente para aquela hora, então eles ficam com vocês ali até até ter um projeto para vocês. Eu me lembro que depois de ter esquecido de alguns processos, uma ou duas, não me lembro muito bem, entraram em contato comigo de novo, perguntando se eu queria, se eu ainda estava aberto, porque eles tinham surgido oportunidade. Então, quando eu digo assim, sem respostas, não necessariamente é uma coisa ruim, é simplesmente porque a consultoria não estava com um projeto para você naquele momento.
E aqui você vê a importância de você procurar uma nova oportunidade estando empregado, né? Porque a resposta pode demorar bastante tempo e se você estiver desempregado, você vai ficar esse tempo sem ter um sustento. Em 5 dessas eu fui negado. Se eu me lembro bem, foram 3 entrevistas dessa tipo quiz, que eu fui negado logo depois da segunda entrevista, ou às vezes até depois da primeira. E 2 foram diretamente para a empresa, se eu me lembro bem. Não, né? 4 dessas eu neguei, algumas por causa de salário baixo, outras porque mesmo eu dizendo que queria remoto, eu pedia realocação. Em 3 dessas eu obtive o aceite, né? E uma eu sumi. O que eu digo com sumir? Quando eu já tinha aceitado uma das entrevistas, eu parei de fazer novos processos, mas eu continuei os processos que eu já tinha marcado, né? Então essa que eu sumi, eu fiz a primeira entrevista, eles me passaram uma prova, e quando eu olhei para a prova, deu preguiça de fazer, porque eu já tinha passado, não era uma prova daquelas que você fala, cara, para que isso? Era uma prova bem consistente com o nosso trabalho, era uma descrição de cenários e... Não era nem uma descrição de cenário, era uma descrição de critérios de aceite, e era pra gente analisar aquilo e sugerir novos, discutir mesmo, como se fosse uma planning, e o PO lá botou os critérios de aceite e a gente discutir para ver se aquilo fazia sentido, completar e sugerir estratégias de teste para aquela funcionalidade. Então, como eu falei, é pertinente, mas me deu preguiça e eu acabei nem respondendo o e-mail dizendo que eu tinha aceitado a outra proposta. Não me orgulho de ter feito isso, tá? Mas fiz. Bem, galera, como esse vídeo está ficando bastante extenso, eu vou dividir ele em 2 partes, né? No próximo vídeo eu vou dar um pouco mais de detalhes de como foi cada uma das entrevistas que eu tive. Claro, não vou abrir nome de empresa, mas eu vou só falar de como que foi cada processo. E se gostou desse vídeo, já deixa um like aqui, compartilhe com a galera para que mais pessoas fiquem sabendo. E até o próximo.